Oi, gente, abraço para todo mundo ligado aí do outro lado da tela. A gente começa nesse momento o 8º episódio aqui do nosso Papo de Empreendedor. Abraço para você que está sempre aí curtindo, compartilhando, vai espalhando para todo mundo, hein? Você sabe que o nosso podcast Papo de Empreendedor, ele foi criado para contar a história de pessoas reais que empreenderam e chegaram ao sucesso. E de repente o próximo pode ser você que está aí sempre curtindo, compartilhando e sempre usufruindo aí do nosso material aqui do Papo de Empreendedor. Antes de pegar aqui boas-vindas da nossa convidada de hoje, antes de cumprimentar aqui o meu parceiro de apresentação, o Franklin Vieira, eu quero agradecer as empresas que viabilizam mais um episódio aqui do Papo de Empreendedor. E tem gente nova chegando por aqui, hein? Quero agradecer demais toda a equipe lá da Eloacred Empréstimos Consignados, toda a equipe lá da Doce Pedaço, a Emília, um abraço. O Júnior lá da EPC Celulares, um abraço para toda a equipe lá, EPC Celulares. Também quero agradecer aqui, nesse 8º episódio, todo o pessoal lá da Especiarias do Chefe, Produtos Naturais, HS Consórcio, Marcos Bepo, um abraço também para Miriam Dantas, Consultoria e Terceirização. Um abraçando também aqui o Renato da Líder Colchões e Estofados. Um abraço também para o Leandro Sena lá da Lema Gestão e Negócios. Também abraçando aqui o Luiz Henrique da Madeireira Trevo. Alô, Luiz Henrique, aquele abraço. Também o Júnior lá do Davi Materiais de Construção no Jardim Balneário. Alô, Júnior. Um abraço também para o Marcelo Melo lá da Metalúrgica Impactos. O Mário e toda a equipe lá da Moto Show chegando com a gente aqui. Também toda a equipe lá da Nanis Moda Fitness e Beachwear, a Eric e toda a equipe, um abraço. Alô, Gil, lá da New Vision Contabilidade. E também a Bárbara da Ótica, tudo top, hein? Vai trocar de óculos? Então vai lá, tudo top. O Renato Xeregatti, do Renato Jardinagem. E também as meninas lá da Rota das Finanças. Um abraço para Tâmera. O Gilberto e toda a equipe lá do Sintracom. Alô, Gilberto, aquele abraço. O Vinícius da Brasita Pizza Delivery. Peça sua aí. E assim a gente dá início, então, ao nosso 8º episódio aqui do nosso Papo de Empreendedor. Franklin Vieira, seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. Mais uma vez dividindo aqui a apresentação comigo. E hoje eu estou até com a minha mão transpirando, porque a gente recebe, nesse momento, nesse 8º episódio, uma pessoa que é muito querida por todos, né? Uma empreendedora, uma pessoa que eu tenho certeza que depois que você conhecer a história dela, ela vai com certeza incentivar também a sua história de empreender. Ou seja, é mais uma história inspiradora que você vai curtir aqui no nosso Papo de Empreendedor. Então vamos lá, né, Franklin? Dá boas-vindas para ela. Lucimara, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Lucimara. Ou da Nega. Melhor da Nega. Com esse sorriso todo é melhor da Nega, né? Melhor da Nega. Venho agradecer vocês pelo convite. Estou muito feliz e muito confortável. E eu creio que a gente vai conseguir bater um papo muito legal aqui hoje. Maravilha. Seja bem-vinda. De antemão, já muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a vida da gente é uma correria, né? E principalmente de quem decide empreender, né? Com certeza, com certeza. Verdade. Franklin, seja bem-vindo, então. Muito obrigado. A gente começa, então, esse 8º episódio, que é muito especial, né? A gente sabe que, assim, tem pessoas que se prendem aos números. A gente sabe que, biblicamente, o número 7, ele é um número perfeito, né? É o número da perfeição, que Sim. Deus construiu o mundo em 7 dias. Mas há quem diga que o número 8 é o número do infinito. E que sejam infinitas bênçãos para você que está empreendendo e está sempre curtindo aqui o nosso Papo de Empreendedor. E a gente vai conversar com ela, né? Vai querer saber de tudo sobre a vida dela, como começou a empreender, a sua história de vida também, porque além de empreendedora, ela também tem uma profissão que é uma profissão muito bonita, né? E ela vai contar tudo para você que está ligado aqui no nosso Papo de Empreendedor. Então, para começar, Franklin, eu vou fazer aquela pergunta. Posso fazer? Pode fazer. Quem é a Lucimara, a da Nega? Bom, a Lucimara, ela é uma mulher, primeiro, sonhadora, casada com o Carlos Alberto, que tem 2 filhos, herdou a profissão de técnica de enfermagem através da sua mãe,
que minha mãe era auxiliar de enfermagem e através disso eu entrei para trabalhar nessa profissão. Ela é uma mulher que eu falo que muitas vezes ousada, que trabalha ainda, que ainda está assim, atuando como técnica de enfermagem e que hoje leva a empresa do Danega também junto com ela. Que benção, hein? Maravilha. E para quem ainda não te conhece, você que está curtindo aqui o Papo de Empreendedor, 8º episódio, quem é a Lucimara por trás da Danega? A Danega e a Lucimara, uma se espelhou na outra. O que uma tem da outra? Olha, eu falo que é uma só. É uma só? É uma só, não tem como dividir, porque embora eu sempre trabalhei em hospital, mas eu sempre fiz algo paralelo a isso. Eu falava assim, olha, eu preciso higienizar minha cabeça, mas não era, eu acho que era faniquito mesmo de fazer outra coisa. Então eu sempre fui uma pessoa que quando eu ia descansar, eu falava, mas se eu fizesse isso, eu acho que isso vai dar certo. Então eu sempre trabalhei com artesanato, sempre trabalhei com pintura, sempre fui para a cozinha fazer as coisas. No hospital eu sempre fui a que vai fazer os escabeches, fazer o molho, fazer tudo isso. Então eu falo assim, não tem como separar a Mara do Danega. Porque uma completa a outra. A Mara é feliz, a Danega também. A Mara é conversadeira, a Danega também. A Mara adora casa cheia, mesa com um monte de gente em volta. A Danega também. Eu creio que é realmente a mesma coisa. O que nos separa só é o turbante. E eu acho que o seu cartão... Todo mundo fala, né, que o sorriso é um cartão de visita. Sim. E o seu é um cartão muito bem feito, né? Porque quando você sorri, o ambiente inteiro ele fica irradiante, porque o seu sorriso é muito bonito. Passa muita verdade pelo seu sorriso, né? Eu sempre ouvi todo mundo... Inspira as pessoas, né? Inspira, né? Eu falo assim, a minha mãe era assim, né? A minha família, tipo assim, tava todo mundo numa perrenga e a gente tava indo. Maravilha, né? Então, eu creio que essa alegria realmente é uma alegria que não é algo que você inventa, é algo que realmente você carrega. Né? Agora, você falou da sua mãe. Onde você nasceu? Como foi a sua infância? Houve alguma influência familiar que te aproximou da cozinha? Sim. Eu sou prudentina mesmo. Né? E a minha mãe, embora antes dela trabalhar como auxiliar de enfermagem, minha mãe sempre foi cozinheira de forno e fogão. Naquela época a gente falava assim que era lavadeira, né? Era lavadeira, cozinheira, mas ela era uma pessoa que se você chegasse no portão da minha casa, ela estava fazendo um arroz, um feijão e fritando um ovo. Pensa que o cheiro chegava lá no portão. Mas na realidade eu creio que essa inspiração mesmo de cozinha veio depois que eu casei, porque antes, como tem a mãe que cozinha e tal, ela sempre nos ensinou, né? Eu sempre trouxe isso, mas depois que eu casei, né, que eu brinco para todo mundo que eu não ia pagar pau para minha sogra. Maravilha, hein? Eu ia cozinhar e cozinhar muito bem. Foi depois que realmente me aguçou mais. Mas essa questão da gastronomia, dos temperos, de fazer coisas artesanais, veio da minha tia, mãe, avó, que sempre cozinharam muito bem. Então já estava no sangue, né? Independente de quando você iniciou, já estava no sangue essa... E eu adoro. No fundo de casa a gente tinha ervas, nós tínhamos na cerca de primeiro era balaústra, né? Não era muro, né? Era chuchu, nem me fale de chuchu. Que teve uma época da nossa infância que nós passamos um perrengue. Meu pai, ele era alcoólatra na época, né? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa e tinha só essa parte, tinha a parte do alcoolismo. Nunca assim bateu em nós, maltratou minha mãe, não. Mas era uma pessoa que você era pouco, você podia contar os dias que você pegava ele sóbrio. E teve uma vez que nós estávamos numa situação bem difícil
E nós não tínhamos muitas condições financeiras de comprar até mesmo um arroz, um feijão. A gente comprava uma quirera, que a gente falava que era quirera lá no bar de Seu Nezinho. Tinha aquela linguiça cabo de rei, né? Que você comprava 1 metro e quando você terminava de fritar, ficava 10 centímetros, né? Quase não tinha gordura. E vai passando um filme aqui na minha cabeça. E naquela época, a minha mãe plantou, tinha uma parreira de chuchu, com muita dificuldade. Pensa numa parreira que deu chuchu. Nós comíamos chuchu no almoço, chuchu na janta, chuchu refogado, suflê de chuchu, Salada de chuchu, doce de chuchu, tudo que podia ver. Chuchu feito de feijão, chuchu cozido. E foi o que sustentou a gente durante um monte de tempo. Era quirera, era o feijão e chuchu. Então, quando você fala de chuchu, eu falo, gente do céu, quem nunca comeu chuchu, como eu comi uma vez na minha vida. Mas mesmo assim era uma delícia. E hoje eu tenho saudade desse tempero do chuchu da minha mãe. E a gente tem, né? Ou época boa, né? A gente Muito costuma boa. dizer para os mais novos que eles só vão perceber lá na frente, né? A gente fala, Com aproveita certeza. para dormir, não fica no celular. Porque quando você trabalhar, quando você tiver É isso. responsabilidades, você vai sentir falta de poder descansar. E Sim. descansar não é ficar no celular na cama, é descansar de verdade, né? Lá na frente eles vão sentir tudo isso. Até mesmo brincadeiras. Eu falo que hoje o adolescente, a criança, qual que é a brincadeira deles? Não existe mais. Não Isso, tem, total. é joguinho no celular, aí quer um iPhone não sei das quantas, quer o jogo não sei das quantas, que você para e fica na frente daquela televisão. Naquela época, nossa, era jogo de betes, amarelinha, era esconde-esconde, Rela, descia daquele... Você já desceu naquele pneu? já desci. Então, eu lembro que uma vez nós arrumamos um pneu enorme, quando minha mãe foi ver, nós descemos uma ladeira, o carro passou, quase pegou nós no pneu, e era uma delícia. É verdade. Levei um pau da minha mãe, né? Lógico. E a gente faz parte dessa geração que morria de medo do chinelo, né? E de Gente, algumas outras coisas aí, né? A minha mãe, ela tinha uma mão certeira. Nossa, não adiantava correr não, mas parece que é direitinho. Você tem muitos irmãos? Eu tenho 2 irmãos só. 2 irmãos. Uma Eu tava irmã... ouvindo uma história, aí você complementa, Ah. da pessoa falando assim, ó, na minha casa 7 irmãos, hein? Um aprontava, a mãe batia em todo mundo, que era pra ninguém ficar com crédito, Mas era bem isso. né? E Era você tem bem... 2 irmãos? Eu então? tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha de casa, aí tem minha irmã que é 4 anos mais nova, e meu irmão que é uns 12 anos mais novo. Olha que bacana. Mas a gente foi assim, nós tivemos uma infância muito gostosa, Sim. que hoje eu tenho saudade, estava dentro de casa toda cheia de barro, suja, era muito gostoso. Nós não tínhamos vergonha, né, de sair pros lugares, igual eu já fui de quichute pra escola, né? Hoje, se você falar pra uma criança, dependendo da roupa que vai, não quer ir pra escola. Eu vou te falar um negócio, se eu tivesse um quichute, eu estava feliz, que naquela época era conga. Conga. Você já usou conga? Eu já. Ah, então você é mais... Então, Então, peguei o você pegou um finalzinho do pouquinho. Conga, não vamos falar. Eu usei conga. E naquela época, como eu já falei das nossas condições financeiras, o conga tem uma hora que aquela borracha tá pegando o pé. É. Aí sabe o que minha mãe fazia? Ela cortava o bico da borracha e você ficava com os dedos pra fora. Já tava criando moda naquela época. Né? Gente, se fosse hoje, era moda sustentável. Naquela época era vergonha alheia. Verdade. Gente, olha só, o 8º episódio aqui do nosso Papo de Empreendedor, ela tem uma história muito rica em detalhes da sua infância, de toda a sua história, e também uma inspiração para você que está pensando em empreender, para você que está empreendendo, está no começo, está difícil, você vai perceber ao longo da conversa aqui que vai te servir de muita inspiração. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez aqui os nossos patrocinadores desse 8º episódio. Um abraço para toda a equipe lá da HS Consórcios, a Miriam Dantas Consultoria e Terceirização, um abraço para todo mundo aí. Renato da Líder Colchões e Estofados, alô Renato, aquele abraço. O Leandro Sema da Lema Gestão e Negócios, abraçando também aqui o Luiz Henrique lá da Madeireira Trevo, alô Luiz Henrique. Abraço também para o Davi, Materiais de Construção. Alô, Júnior, aquele abraço para você. Fica ali no Jardim Balneário. Marcelo Melo, nosso amigo lá da Metalúrgica Impactos. O Mário lá da Moto Show também chegando para somar com a gente. Um abraço para toda a equipe lá da Nanes Moda Fitness e Beachwear.
Abraçando também o Gil. Alô, Gil. New Vision Contabilidade, um abraço. E também a Bárbara lá da Ótica Tudo Top. Quer trocar de óculos? Renato Jardinagem, um abraço para você. É o Renato Xeregatti. E também a Tâmera Campos, lá da Rota das Finanças. O Gilberto e toda a galera do Sintracom. Abraçando também aqui o Vinícius da Brasita Pizza Delivery. Peça a sua aí. E também Eloacred Empréstimos Consignados. Um abraço para todo mundo também lá da Doce Pedaço, a Emília Sá. Você conhece bem a Emília, né? O Júnior da EPC Celulares. Alô, Júnior, tá com a terceira loja ali na Paulo Marcondes, hein? Loja bonita, perto da Americana. O pessoal da Especiarias do Chefe Produtos Naturais. Um abraço para toda a equipe. Serão entrevistados aqui, hein? Esses, os nossos patrocinadores aqui do 8º episódio. Agora a gente vai entrar numa parte aqui, ela já contou um pouquinho da história dela da infância, vai contar mais, mas o Franklin vai começar perguntando para ela aqui sobre a carreira na enfermagem. Franklin Vieira. Inicialmente, o que te levou a ser enfermeira? A sua mãe? Na época, minha mãe, porque era assim, quem trabalhava naquela época no hospital, às vezes tinha um contato mais direto com médicos, com a administração do hospital, e aí eles falavam, olha, tá precisando de uma auxiliar. Olha, você não poderia arrumar um emprego para minha filha? E foi assim que eu entrei lá na Santa Casa. Eu era empregada doméstica, né? Que eu admiro essa profissão, é uma profissão também muito honrosa. Sim. E naquela época minha mãe pediu para um dos administradores e eu entrei sem curso nenhum e depois a gente ia fazendo o curso. Aí eu fiz o curso de atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e hoje eu trabalho como técnica no serviço de anestesia. Então eu sou secretária deles dentro do centro cirúrgico no serviço de anestesia. Um dos pontos principais dela, Luciano, como a gente trocou um papo antes, é a questão de curso. Ela investe muito nela, questão de curso. Principalmente, né, esse curso de enfermagem e depois tem o agregando ainda a questão do Sebrae, né? Mas o curso você se dedica bastante, né? Olha, hoje, o que você aprende no decorrer do tempo? Para você conseguir atingir uma certa excelência ou conseguir algo a mais na sua vida, você tem que ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não consegue fazer nada com excelência ou nada que realmente vá crescer. Então, essa questão de você investir em curso, investir em evento, investir em palestras, você ter até mesmo algo online, eu já estou com N ideias para o ano que vem, já. Então, realmente, tem tudo um movimento que você precisa fazer e que agrega muito para a sua carreira. Houve algum momento marcante, né? Você como enfermeira, assim, para mim, eu me recordo de Covid, né? Não sei no seu caso, o que foi marcante para você todo esse período de enfermagem seu? Olha, nós já passamos por várias, tipo assim, vamos falar... Teve pandemias? Tivemos a parte de, tipo assim, até hoje, bactérias multiresistentes, mas nada se compara com o Covid. Nada. Isso marcou bastante, né? Muito, muito. Em questão de medo, porque nós vimos trabalhar com medo, nós vimos pessoas realmente partindo. E o que mais agravou não foi essa questão de pessoas indo, mas a forma que estava indo. Sem uma despedida do seu doente querido, sem o que você tinha, o que as pessoas, os familiares tinham dos seus entes queridos. Era um vídeo que o hospital, a maioria dos hospitais foram muito humanizados, que iam lá, gravavam um vídeo, fazia uma foto e mandava para os entes queridos. Eu perdi minha mãe, só recebia ligações falando da situação dela, não recebi nenhum vídeo, mas ligações. E existe família que recebia vídeo, que aí depois, quando eles vendo a gravidade do negócio, né, do que estava passando, então teve muitas psicólogas, assistentes sociais que começaram a fazer esse tipo de trabalho. Sim. Vídeo, ligações... então, isso foi algo que realmente marcou. E sem mesmo você conseguir, até mesmo sepultar o seu ente. Exatamente. Saía sem você ver
e você não tinha nem um velório, nem um adeus como você às vezes gostaria de ter dado. Então isso foi muito marcante. O Franklin perdeu a mãe dele, eu também perdi parentes. Você perdeu alguém, né? Não perdi ninguém na família. Mas a dor de ver tanta gente indo embora, né? Não tem... Perdi amigos. Tinha uma enfermeira lá com a gente que ela perdeu mãe, perdeu pai, perdeu tio, perdeu irmão. Então, quando você foi ver, eram 8 pessoas muito próximas dela. Eu me lembro da minha filha mais nova perguntar, pai, a nossa parente tal, ela... né, faleceu e a gente não viu. Até hoje ela pergunta, então, por que a gente não viu? Eu falei, filha, é aquela questão, né, da Covid, não poderia... E realmente tudo isso aconteceu, né? E a gente conhece muita gente que passou por isso, né? Olha, pessoas que ficaram realmente com sequelas psicológicas, né? Existem pessoas que conseguiram superar isso e através dessa dor intensa, fazer disso algo para você se mudar. Para você mudar, ter agora, como existem pessoas que até hoje elas não conseguiram se reinventar com isso. Sim. Ou ter conseguir fazer um novo pensamento. Isso daí teve sequelas profundas. Mas eu creio que até mesmo para nós, o Covid foi um divisor dentro da sociedade. Eu acho que existe uma sociedade antes do Covid, e existe uma sociedade hoje depois do Covid. Sim, verdade. É verdade mesmo. Né? Antigamente, as pessoas estavam... não hoje. Hoje nós vivemos num mundo acelerado. Sim. Né? Chega correndo e faz correndo. Se você for ver, você tem paciência hoje de ouvir um áudio no celular sem você colocar lá no 2? Eu acho que tem... No 2, não é? Tem... Porque não tem 3 e 5. Porque se tivesse, você colocaria. Porque você não tem mais paciência para ficar ouvindo, e principalmente quando a pessoa fala, Frank, sabe, eu queria falar um negócio, você já vai 1,5. Então, sabe aquele negócio? Então, você pensa que você está acelerando. Sim. Não é assim mesmo? É verdade. Mas hoje, depois do Covid, eu creio que muitas pessoas já criaram o alerta que nós precisamos desacelerar. Nós precisamos hoje dar valor naquilo que está próximo da gente. Porque quantos amigos que você viu que começaram com uma tossinha hoje, no outro dia foi internado, dali 2, 3 dias estava sendo sepultado. É verdade. Eu sou original do rádio, a gente perdeu bastante amigo aqui em Prudente, na região, em vários lugares. Pessoas que faziam um vídeo assim, tô bem, legal, já vou voltar para casa. Passou 3 dias. Então, eu creio que isso foi uma lição de vida para nós, para que nós possamos ter esse olhar para a gente e para quem está ao nosso lado. E realmente dar uma valorização nos seus momentos hoje, no momento que você vive hoje. Então, eu falo que existe um povo que é acho que tudo hoje em dia fala assim, antes e pós-pandemia, né? Sim. Agora... Você pegou Covid quantas vezes já falando? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Todo dia eu levantava e falava, eu não vou pegar Covid. Que maravilha. Você pegou quantas vezes? Eu peguei uma vez. Eu peguei 2. Eu não peguei nem o Covid. A minha chefe até brinca, eu não pego gripe, eu não pego nada. E olha que quantas vezes principalmente eu nessa área, eu ajudava a entubar os pacientes, aí quando você ia ver o paciente tinha Covid, e graças a Deus eu não peguei uma dengue, o cara já pegou 3, quase morreu. Eu não peguei dengue, eu não peguei Covid, tá vivo e bem vivo. Um abraço para ele, tá aí nos bastidores aqui. Que maravilha, né? Que história, né? Mesclando aí a sua infância, a sua história de vida, a sua profissão herdada pela mãe e também a sua história de empreendedorismo que serve de lição para você que está sempre vendo a gente aqui no Papo de Empreendedor. E a gente vai entrar agora, né, Franklin, nessa parte de transição para o empreendedorismo. Vai lá, Franklin, pode perguntar. O que levou você a partir para dar nega a conservas, né? A sair da enfermagem, não sair, né? Praticamente. Iniciar um trabalho. É que eu sempre falei, eu sempre tive assim uma segunda opção.
Nossa, da enfermagem, ok, nós temos nosso salário e tal, mas muitas das vezes, para você querer algo a mais, você precisa trabalhar um pouquinho a mais, né? Vamos supor, às vezes tem o entregador, mas esse entregador, ele precisa fazer também um Uber, precisa fazer né, trabalho de garçom, não é? Tem sempre um a mais. E eu sempre trabalhei com isso, um a mais, para que a gente pudesse colocar algo a mais, dar algo a mais para os nossos filhos, né? O Carlos sempre trabalhou no Correio, hoje ele é aposentado, né? Mas aí eu trabalhava no hospital e a gente tinha uma outra renda, eu pintava um guardanapo, fazia um tecido, fazia uma tela, então eu sempre fiz algo a mais. E nessa história de eu sempre estar no hospital também cozinhando, e as minhas amigas falaram, Mara, por que você não faz, pega essas coisas, esses molhos que você faz, coloca nos potes, começa a vender. Então, de início, até achei que era loucura da parte deles, principalmente um chefe meu falava, Mara, pega esse molhinho que você vive dando para os outros, vende esse molhinho. Eu falava, mas será que na parte de comida esse negócio vai funcionar? Aí vinha uma Rosângela, minha amiga, ela falava assim, Mara, esse escabeche é tão gostoso, vende esse escabeche. Então daí que começou, de uma forma bem natural, sem pensar que lá na frente iria surgir a da Nega, comecei a colocar nos potinhos de plástico, oferecer para amigo, oferecer para o chefe, oferecer para o vizinho. E foi aí que começou a surgir essa nova vertente. Em que ano, da Nega? Em que ano? Em que ano? Nós começamos em 2017. 2017? Isso. E em plena pandemia, nós legalizamos tudo. Que foi em 2020, por aí nós abrimos o MEI e começamos a realmente fazer disso um negócio. Aí nós vendíamos ali, entregava, tal. Mas começou aí por sugestão de amigos. E você sabe, às vezes você quer empreender, você não presta atenção no que está do seu lado. Você sabe que os seus amigos são seus melhores mentores. Né? Quem tem essa percepção. Agora, de onde surgiu da Nega? O nome. Eu estava fazendo os potinhos de plástico. Aí tem um amigo meu que chama Hilton. Ele foi em casa comprar algumas coisinhas, ver algumas coisas. Aí ele olhou e falou, olha, agora já tem até embalagem. Eu já coloquei uma etiquetinha. Eu tinha colocado uma etiquetinha assim, ó, Lucimara Augusto. Eu falei, olha que etiquetinha. Ele falou assim, como? Lucimara Augusto. Eu lembro até hoje, ele pegou assim. Ah, não. Isso daqui não é do Lucimara Augusto, não. Isso daqui é um negócio mesmo da Nega, isso daqui. Filho, é seu, Nega. Você tem que pôr sua cara aqui, que esse negócio é da Nega, filho. Da Nega, minha amiga. Da Nega. Que bacana. E dali diante, nasceu o nome da Nega. Da Nega, logo, né? Tudo foi assim. Aí uma outra amiga chegou e falou, Mara, você tem que abrir montar um Instagram já para vender essas suas coisas. Eu falei, mas eu não sei mexer nisso. Ela sentou, fez comigo o meu Instagram, então hoje nós abrimos um Instagram. Se você for ver lá no início os vídeos, inclusive quem fazia os primeiros vídeos, eu pedi para uma outra amiga fazer os vídeos, porque eu falava, gente, eu não sei nem falar direito, faz para mim, porque eu queria que aparecesse assim, uma nega, assim, bonita, para falar, né? Ela falava, deixa que eu faço. Então, os primeiros vídeos foi minha amiga, o Instagram foi minha amiga. E você entende que quando o seu amigo falou, não, tem que ser o escabeche, tem que ser da Nega, virou uma chavinha e você falou, Fia, é isso. Não virou uma chave, virou a porta inteira. Eu parei, eu falei, verdade, da Nega. Quando ele falou, eu tava assim, quando ele falou da Nega, da Nega, verdade, eu gosto, eu me identifiquei com isso. Fui atrás de um logo, para fazer um logo, porque eu tinha colocado de início um logo que você pega aqui na internet. Sim. Até um dia eu estava passando na Dr. Gurgel, eu vi uma loja de calcinha e estava o mesmo logo. Falei, gente... Eu falei, a mulher tá na mesma ideia que eu. Eu falei, mas não dá. Eu falei, não. Aí troquei, eu falei, Alex, faz um logo para mim. Foi onde que surgiu o logo. Foi onde que surgiu o nome da Nega. Sim.
E aí as coisas foram acontecendo tão natural que você não acredita. Tem hora que você precisa parar, olhar para trás e ver o que está acontecendo. Né? É o que eu paro hoje e olho para trás e falei, gente... Você registrou a marca já? Já. A marca nós já registramos, né? Nós registramos o logo, tudo direitinho, né? Então já tem o registro. Temos hoje a vigilância sanitária, nós temos autorização do bombeiro, alvará da prefeitura, nós temos hoje uma cozinha que nós já fazemos só os nossos produtos, e isso é muito importante. Você realmente ir em busca de coisas para você se legalizar para que você possa crescer. Sim. Exatamente. Não é só passamos por uma dificuldade, temos que fazer algo mais, e eu vou fazer isso aqui, e ali na frente já vai estar melhor, eu deixo. Não, isso é um propósito de vida, né? É um propósito. Eu lembro que eu contratei uma nutricionista, a Cecília, que ela tinha uma agência ela tem até hoje de segurança alimentar, e quando ela foi na minha casa, porque eu queria saber armazenar, porque eu vi que eu vendi 10 potinhos, depois 15 potinhos, depois 20 potinhos, depois 50 potinhos, e eu vi que todo mês a gente estava conseguindo vender nossos potinhos, né? Mas eu falei, como que eu armazeno? Como que eu deixo isso de uma forma que eu tenho uma segurança para o meu cliente? Como que eu consigo conservar o artesanal, mas que seja um artesanal que não coloque só na minha mesa, mas que eu possa colocar na mesa de um cliente, né, com uma certa segurança? Aí eu contratei ela até hoje ela me presta consultoria, mas ela sentou na minha sala, me atendeu, ela foi na minha cozinha, que nós fazíamos na minha cozinha, depois nós improvisamos era uma lavanderia, eu fechava o tanque, ela me ensinou a improvisar, ela falava, nós vamos começar com o que nós temos, vamos adaptar dentro de umas condições com higiene, com segurança, mas vamos se adaptando. Conforme a gente vai ganhando ou conseguindo adquirir equipamentos, nós vamos melhorando. Mas nós temos que fazer o seguinte, Mara, daqui 2 anos, isso daqui já tem que estar assim. Então, nós traçamos uma meta, e foi onde nós fizemos depois de informação nutricional, armazenagem. Então, isso é muito importante, você traçar uma meta do que você precisa fazer para você se profissionalizar cada dia mais. Sim. E como que foi a reação depois que surgiu a Danega, né? Você já comercializava, já levava, presenteava as pessoas ao seu redor, né? Mas quando realmente o amigo foi lá, aquela luz Danega, como que foi a reação dos familiares e das pessoas ao seu redor quando viu que você tinha uma marca consistente e começaram, será que ela vai abandonar a enfermagem e vai ficar só com a Danega? Houve esse momento? Houve, mas olha, que delícia. Cada vez que eu chegava com uma novidade, olha, agora o potinho tem um logo da Nega. Nossa, que legal, já gostei. Gente, agora nós só conseguimos montar o cardápio. Eu lembro quando eu montei o primeiro cardápio. Eu fiz um papel desse tamanho, imprimi e levei para o centro cirúrgico, todo mundo, nossa, olha o cardápio, que legal. Então, o gostoso é essa torcida. E a minha família sempre foi uma família assim, se eu subo num banquinho, num tijolo, você entendeu? O Carlos, quando eu falava assim, Carlos, eu tive uma ideia, ele, pelo amor de Deus, o que será que veio dessa vez? Mas sempre me apoiou. Sim, então eu sempre tive um apoio. Lógico, tem hora que segurando as porque se deixar, tem hora que eu faço umas loucuras muito grandes, né? Se deixar, como é que fala o povo? Eu viajo na maionese. Primeiro, mas tem hora que eu faço os negócios e eu falo, nossa, o que eu fui fazer? Né? Mas esse sonho, essa vontade de crescer, de empreender,
fazer algo que depois você possa olhar e falar, puxa, eu quero construir isso. E você ter pessoas que nos apoiam, isso é muito importante. O apoio familiar, o apoio de amigos, isso é muito importante. E impactar a vida das pessoas ao redor da gente é muito importante também. Não é só porque você é atuante nas redes sociais, não, é porque você tem um bom produto, Sim. né? E você quer que as pessoas aproveitem disso. E é muito bacana ver as pessoas ao redor da gente torcendo pela gente, né? Que hoje em dia não é tão comum, mas ainda tem. Você entende que a cabeça do empreendedor, ela não descansa nunca? Não descansa. Essa é Principalmente, agitada, né? principalmente quando você tem boleto para pagar. Mas você já viu algum empreendedor que não tem um boleto, não tem uma conta para pagar? Sério mesmo. Não tem, né? Não tem. Não é verdade? O que todo empreendedor tem? Boleto. Conta. Por quê? Porque ele pensa, ele cria e ele investe e ele quer ter o retorno daquilo. Sim, sim. Não é verdade? Então, e diante disso que você percebe, hoje nós temos o Quintal da Nega. Sim. Que esse quintal, graças a Deus, é algo que não só que é para fomentar o empreendedorismo feminino, mas que é para agregar, para fazer conexão, é um belo de um network, ali as pessoas também fazem negócio, eu mostro o meu negócio, é uma linha, um grupo de apoio, sim, é uma delícia. Qual dia da semana que é lá, Dani? É sempre a última sexta-feira do mês, mas agora em dezembro nós vamos fazer dia 12, que é na próxima, porque depois entra Natal, Ano Novo, aí já não tem mais nada, né? Yeah. Mas sempre a última sexta-feira do mês, a partir das 17 horas, eu levo um convidado, eu levo um cantor, eu levo uma professora de dança, sempre tem algo para agregar de conhecimento, a gente faz uma bela sim, de uma mesa. Quem trabalha com os seus produtos, inclusive a Emília, sempre tem os produtos dela na mesa. Mostra aí, Fran. Ai, maravilhosa, Emília! Já para o Natal, doce pedaço pela Emília Sá. A Emília é maravilhosa. Ela faz sapatos salgados também. Então, sempre tem um produto dela à mesa. Eu tenho outras parceiras também, que a gente tem o prazer de colocar e agregar junto com as minhas geleias. Então, nós fazemos um combo lá onde que as pessoas conhecem. Então, nós temos o Quintal da Nega, nós temos os eventos que nós gostamos de participar, sim, porque eu acho que isso é importantíssimo, porque quem não é visto não é lembrado. E você é bem atuante, né? Eu lembro que você participou da Batatec e vários outros eventos importantes. Sim. Isso é bacana. E qual que é o arroba lá do Quintal? É arroba Quintal da Nega? Arroba Quintal da Nega. Maravilha, a produção já vai colocar aí, arroba Quintal da Nega. Onde fica? Fica na Rua Francisco Drimmel, 61, Vila Flores. Olha que onde fica Vila Flores? Ali abaixo do Poupa Tempo, no teu Poupa Tempo, aquele bairro abaixo, ali, eu adoro aquele bairro, acolhedor, descendo, né, Carlos Alberto? É por ali, né? Por ali. O Poupa Tempo tem uma visão ali. Isso, é por ali. E às vezes as pessoas até falam assim, Mara, quando o quintal crescer, você vai ter que mudar daqui. Não vou mudar dali. Eu falo que o quintal tem que ser ali. Ali que iniciou tudo. Ali é o início de tudo. Ali está a minha essência. Ali está todo o meu carinho. Se você entrar no fundo da minha casa, tenho uma lojinha com os nossos produtos. É o lugar acolhedor, onde tem minhas plantinhas. Ali. Então, eu falo que ali é o início de tudo e vai permanecer meu tudo. E como é importante, né, a gente ser a mesma pessoa lá do início até hoje. Com certeza. E servir de exemplo, né, para as pessoas que querem empreender. Antes do Franklin entrar aqui naquela parte dos primeiros passos, eu quero agradecer mais uma vez as empresas que viabilizam este 8º episódio aqui do Papo de Empreendedor. Mais uma vez o Renato lá da Líder Colchões e Estofados. Alô, Renato! O Leandro Sena lá da Lema Gestão de Negócios. Também abraçando o Luiz Henrique da Madeireira Trevo. Alô, Luiz Henrique! Um abraço também para o Júnior lá do Davi Materiais de Construção. Leva o seu orçamento lá para o Davi, hein? Metalúrgica Impactos, tire os seus projetos do papel. Marcelo Melo, Motoshow lá do Mário. Um abraço para toda a equipe ali, ó. Motoshow fica no sítio São Pedro, hein? Nanis Moda Fitness e Beachwear. Um abraço para Eric e toda a equipe. O Gil lá da New Vision Contabilidade. Um abraço, Gil.
Também a Bárbara lá da Ótica, tudo top. Quer trocar de óculos? Tudo top. Renato Jardinagem, é o nosso Renato Xeregatti. Um abraço. Abraço também para Tâmara Campos, da Rota das Finanças. Abraçando o palmeirense, o Gilberto lá do Sintracom. Abraçando também o Vinícius. Alô, Vinícius, lá da Brasita. Peça sua pizza. Também Eloá Cred Empréstimos Consignados. Um abraço para toda a equipe. E também lá para Doce Pedaço da Emília. Um abraço, obrigado aqui. E também o Júnior lá da EPC Celulares, agora com a 3ª unidade ali na Paulo Marcondes. Foto bonita lá perto da Americana, hein? Todo o pessoal da Especiarias do Chefe, produtos naturais que serão entrevistados aqui. Um abraço para toda a equipe. E também o Marcos Bepo lá da HS Consórcio, a Miriam Dantas Consultoria. Todo mundo aqui patrocinando esse 8º episódio do nosso Papo de Empreendedor. Franklin Vieira, eu sei que você quer perguntar para ela aqui dos primeiros passos, né? Na burocracia e tudo mais. Vai lá. Qual foi o maior desafio seu no início, quando você pensou no produto seu? Assim, burocracia, tanta fiscalização, né, que hoje em dia é difícil no Brasil. O que você encontrou de dificuldade para você construir esse produto seu hoje, que é conhecido, né, a nível Brasil, né? Olha, a maior dificuldade realmente é você saber os caminhos, os meios. Eu sabia fazer uma geleia. Sim. Eu sei fazer uma escabeche, ok. Mas como que eu consigo levar esse meu produto de forma segura, com uma segurança, para uma prateleira de um mercado ou para uma prateleira da sua casa? Sim. Isso é um desafio. Montar o seu estabelecimento dentro da lei é algo que realmente demora um pouco, mas não é impossível. Então, hoje, o maior desafio realmente é com você. É com você. Porque você, às vezes, você não acredita que pode dar certo. Sim. Que você pode desanimar. Puxa, eu sei fazer, mas como que eu vou deixar isso? Ai, meu Deus, é muito trabalhoso. Eu não vou conseguir. Então, o maior desafio, primeiro, é você acreditar no seu negócio. Tem que acreditar em si, né? Acreditar em si. E depois procurar meios para poder legalizar isso. Vigilância Sanitária te dá toda a documentação, passa lá, faz a fiscalização. É um órgão sério, é um órgão que realmente faz a diferença e que nós precisamos trazer junto conosco. De primeiro, eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Ao contrário, é um bicho que te ajuda a você ter cabeça. Sim. Você entendeu? Legal. É lógico. Por quê? Porque se você está tudo documentado, você tá dentro da lei. Então, isso também te protege. Essa é uma proteção para você, né? E quando você também vai na prefeitura para legalizar, demora um pouco, demora, mas tudo está ali à mão. Mas uma das coisas que eu falo para quem realmente quer fazer algo na sua vida, primeiro, faça uma pesquisa do mercado, veja se é isso que você quer, procure um Sebrae, que eu falo, gente, eu devia ter descoberto esse Sebrae em 2017, que hoje eu não estava só no Brasil, eu estava lá fora já. Sim. Por quê? Porque eles te dão muita estrutura, te dão cursos grátis, que você não pague, cursos bons, te dão nortes, te dão condição, que nem essa condição da gente ir, eu não teria condição de eu ir para a COP. Né? Mas o Sebrae, levou os nossos produtos, mostraram lá, te dão todo o suporte técnico. Então, isso é muito bom. Então, eu acho que primeiro você tem que procurar pessoas que fazem o que você não faz. A vigilância não faz o escabeche. Eu faço muito bem meu escabeche. Mas ele sabe como que eu devo manter, qual que é o tipo de ambiente que eu devo ter que me dá segurança para fazer isso. E tudo isso gera credibilidade do seu produto, né? A gente Com tem que pensar certeza. nisso, né? Não é fazer alguma coisa e não ter toda essa burocracia, porque você não tem a credibilidade do cliente, né? E você não tem condição de... E hoje nós precisamos disso. Você quer saber quando nós realmente fomos atrás para legalizar? Um dia que eu coloquei nossos produtos numa casa de bolo da minha amiga Estela, com uma semana que estava lá, a vigilância passou e falou que aqueles produtos que estavam lá não tinha procedência e que ia fechar a loja dela.
Eu falei, eu vou mostrar que isso agora vai ter procedência. Então, eu tinha 2 caminhos. Ou eu parava de produzir, ou regulariza. Ou regulariza. Ou eu ia viver informal. Você vivendo na informalidade, você não tem condição de crescer. É verdade. Por que que a Danega conseguiu ir para uns Sabores de São Paulo? Pareceu uma equipe, um monte de influenciadores, numa van enorme, pretona, desceu com aquele monte de equipamento na minha casa. Olha que coisa extraordinária. Foi extraordinário. Extraordinário. Passou um pessoal que indicou, Mara, faz inscrição para Sabores de São Paulo, nem sabia. A rota turística, Sabores de São Paulo. Quem que foi? O Miguel falou, Mara, eu citei o seu nome, faz inscrição. Eu fiz inscrição, mas achando que, imagina, você acha que vai vir? Deu uns 6 meses, olha, você foi uma das selecionadas, passaram em 30 e vão ser selecionados 15 da região, dentro de Prudente e na região toda, e eles vão vir, os influenciadores vão vir conhecer seu produto. Quase caí das pernas. E realmente apareceram na minha casa. Era de São Paulo, da revista do Mesa, é uma revista de gastronomia muito bem conceituada da capital de São Paulo. Viram, degustaram, experimentaram, bateram foto, fiz toda a ficha técnica do produto, viram o meu espaço, tal. Depois de 3 meses, você foi uma das selecionadas no requisito de geleias aqui dentro de Prudente. E dentro disso, teve mais restaurantes, tudo que foram selecionados. Dentro disso, eu comecei a fazer parte da rota turística Sabores de São Paulo. Então, vai vir os influenciadores agora para mostrar o seu produto, gravar o vídeo. Parou uma van preta, desceu aquele monte de equipamento, parecia uma SWAT na frente da minha casa. Vamos levar tudo, hein? Vamos levar tudo! Parar, e realmente, ali tinha chefes de gastronomia renomados, tinha chefes de gastronomia renomados aqui da nossa região de Prudente, tinha influenciadores, repórter, filmaram, mostraram. Os meus produtos foi parar lá na revista do Mesa, mostrando. Da revista do Mesa foi onde eu entrei na AgriShow, através da rota turística, sem pagar nada no stand. Fomos parar em Ribeirão Preto, dentro da AgriShow, como é que chamava lá o stand dos artesanais, do espaço dos artesanais, com mais 90 charcuteiros, pessoas que vendiam queijo, cachaça, geleia. Conhecemos gente do Brasil inteiro através da rota. Fomos parar no Allianz Parque, na GAF, que é um evento grande do agro. Fomos no Memorial da América Latina, numa classificação, premiação dos melhores do Mesa. Sem falar nos eventos que nós participamos aqui em Prudente, que são eventos muito bons. Nós tivemos participação na FEICORTE, no estande do Sebrae. Tivemos participação na Batatec, que é um bruto de um evento. Aí nós fizemos Vila Natal, Vila Junina, com a FEAPP. Então, nós participamos de muitos eventos devido também você ser uma pessoa que está dentro das normas. Quando você vai para um evento desse, você precisa levar toda a documentação. É nota de remessa. Como se você não é legalizado, como que você vai levar a nota de remessa? Então, você precisa ter a nota de remessa. Você precisa levar o manual lá do consumidor, tem que estar junto com você. Tem que estar junto com você no seu estande. Para você levar, como que você vai levar o manual do consumidor se você não é legalizado, que você nem sabe o que está acontecendo? Você precisa levar toda a documentação da vigilância sanitária, está ali, ó, você tem a licença da vigilância sanitária. Você tem que levar seu MEI para falar que a sua empresa emite nota, o certificado. Então, para você participar em feiras, em coisas assim, de grande porte, você precisa ser uma pessoa, pelo menos, preparada. Você não precisa ser uma empresa que fabrica
grandes quantidades, sim, mas mesmo em pequena quantidade, que eu falo que a nossa produção nós somos de baixa produção ainda, mas nós somos legalizados, tão quanto uma empresa que produz aí um pallet de geleia. A da Nega produz uma caixa de geleia, mas tem a mesma qualificação. Parabéns. Agora, todos esses eventos que você elencou farão parte da sua agenda em 2026? Eu espero que esses e muito mais. Vai surgir. Nós fizemos a Feira do Empreendedor também, né? Esse ano nós já fizemos Feira do Empreendedor, né? Então, que é uma bruta de uma feira muito boa pelo Sebrae, sim, né? Que nós vamos compra do pequeno. Sabe uma das coisas importantes que ela falou, Luciana? A questão do Sebrae. Quando você faz vários cursos lá, ela participa de várias feiras, e isso que fez com que ela crescesse. Sim. Sim, tem que investir, né? Tem que investir. Eu falo assim, que fazer um evento, fazer feira, às vezes o pequeno produtor, eu vou para lá porque eu preciso vender. Nossa, eu preciso vender, eu vou para lá para vender. Eu falo que eu vou para evento, eu não vou para vender. Na minha cabeça, a venda para mim é uma consequência do que eu vou construir lá. Sim. Eu vou para lá para as pessoas conhecerem o meu produto. Eu vou para lá para as pessoas degustarem o meu produto. Eu vou para lá para fortalecer a minha marca, porque eu quero que quando eu falar assim, da Nega, a da Nega não é uma mulher que vende geleia. Eu vou para fortalecer minha marca dentro da região, dentro daqui de Prudente, dentro da minha população. Então, eu vou para fortalecer minha marca. Eu vou para fazer conexões, que às vezes uma conexão que você faz certa naquele lugar é o que te tem venda futura. Exatamente. Então, não sai ninguém. Às vezes, a pessoa pode sair do meu estande sem levar a geleia, mas não sai sem levar meu cartão. Certo. Agora, falando em conexões, tem alguma receita sua que tem uma história especial? A pasta de banana. É mesmo? A pasta de banana com pimenta. Tem uma receita especial, porque uma vez eu falei pro Carlos comprar banana, ele comprou bastante banana, ele falou, pra que você comprou esse monte de banana? Vai estragar essas bananas, eu quero que estrague essas bananas. Eu falei, então peraí que eu vou ter que inventar alguma coisa com essa banana. Perdido seja o Carlos, hein? Foi ótimo! Ele deu a ideia. Deu a ideia, eu fazia um molho de maracujá com pimenta. Eu falei, mas se eu fazer alguma coisa com pimenta com essa banana? E eu lembrei que uma vez eu fui num churrasco, tinha um cozinheiro, ele fazia um picadinho de banana com a pimentinha, temperava com limãozinho e tal. Eu falava assim, e se eu fazer alguma coisa com essa banana e se eu colocar pimenta? Eu vou inventar uma pasta. Fui inventando, fiz a primeira, não ficou muito boa, peguei mais um pouco de banana, fiz, não ficou muito legal. Aí depois eu consegui ajustar um doce com um salgado ali e fiz a pasta de banana com pimenta. Inclusive é uma das receitas minha, autorais, e que essa foi uma das escolhidas também para ir para a COP30. E a nossa geleia de batata doce com conhaque, que são as queridinhas. Olha só. As duas principais sua. As duas principais. Aí depois dessa vem a geleia de pimenta, que a minha geleia de pimenta, olha, é pimenta. É geleia de pimenta. Então ela é um pouquinho mais picantinha, né? Então são as que mais saem. Você comentou do escabeche também? Escabeche de quiabo. De quiabo. De quiabo. Olha, de quiabo é gostoso. Porque tem de berinjela, aí eu faço de berinjela, de quiabo e o de batata doce. Por quê? Porque a batata doce ela é muito forte na nossa região. E quando teve o Rally dos Sertões, né, eu concorri com algumas receitas, também com essas 3 receitas, para o Rally dos Sertões. Então, por isso que eu fiz a geleia de batata doce com conhaque, eu fiz o escabeche de batata doce e eu tenho uma pasta de batata doce também com pimenta. São tantas informações que eu acho que 1 hora realmente é muito pouco, né? Mas é 1 hora produtiva para você que está sempre acompanhando o Papo de Empreendedor, que sirva aí de inspiração para você toda a história aqui da Nega, né? Entrando aqui nessa parte de crescimento e marca pessoal, Franklin, eu vou perguntar para ela o que significa o nome da Nega para você, mas o Franklin vai fazer outra pergunta na sequência para você aqui também. Você pode responder junto. Em que momento você percebeu que a da Nega estava ganhando visibilidade e virando referência para as pessoas? A partir do momento que as pessoas começaram a chegar para mim e falar, deixa eu tirar uma foto com você. Nossa, eu
tinha parado de fazer a minha empada. Mas depois daquele dia que eu conversei com você, eu tive a vontade de voltar a fazer minhas empadinhas e eu estou vendendo minhas empadas. Aí eu percebi que não é só fazer geleia, mas sim inspirar e falar para as pessoas que nós somos capazes. Eu comecei sem capital de giro, com dificuldades, e temos até hoje dificuldades, com 2 negócios praticamente que eu trabalho no CLT, e hoje eu já estou trabalhando essa transição de carreira, porque eu já está chegando num ponto que a Danega vai ter que realmente deixar a enfermagem. A Danega está te cobrando uma posição. Né? Já está me cobrando uma posição. O cara sempre falava, vai chegar uma hora que você vai ter que parar e pensar. Eu falava, não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso. Porque são 30 anos de profissão, 30 anos dentro de um hospital. Embora eu sou jovem, tá? Todos somos, né? Todos somos. Mas ela já está me cobrando uma posição a mais, né? E aí eu entendi que não é só fazer geleia. O propósito vai além. Vai além de resgatar pessoas que elas tenham fé, que acreditem no seu negócio, que você se torne uma referência de resiliência, de persistência, porque na realidade o negócio, para dar certo, você tem que persistir nele. Você não pensa que daqui 1 ano, 2, pensa lá na frente. Olha lá na frente. Então, e para que você consiga enxergar lá na frente, porque hoje nós já estamos com, que está legalizado, eu estou com 5 anos trabalhando mesmo na marca, trabalhando na imagem, trabalhando com a geleia, trabalhando no evento, trabalhando realmente, se dedicando a isso. Então, é persistir, mas eu estou enxergando daqui mais 5 anos. Sim. Como que eu quero estar? E para isso eu tenho que trabalhar muito e eu tenho que persistir muito. E realmente ter fé nisso. E você falou 3, 4 vezes aí. Você se considera, então, uma pessoa persistente? Persistente. Porque muitas das vezes, se eu for olhar para trás em problemas, em portas que já se fecharam, hoje a Danega tem portas abertas em muito lugar? Sim, mas eu já tive muitas portas que já se fecharam em muitos lugares. Já escutei muito não. Sim. Então, se eu fosse ouvir os não que eu escutei, eu não estaria no sims de hoje. Sim, então eu percebi que você já pensa, já imagina a Danega daqui 5 anos, né? Sim, já projetei, a Danega já está prontinha na minha cabeça, a forma que eu quero que ela esteja, os lugares que eu quero que ela esteja. Então eu já estou aqui prontinha. Os funcionários que a Danega vai ter. Coisa interessante, Luciana, antes de você falar para ela, essa questão de além da geleia é real, só porque a minha filha faz aniversário hoje, ela falou assim, fala para ela mandar um parabéns para mim, ela nunca te viu, assim, até emociona. Que linda, como chama sua filha? Ana Sofia. Ana Sofia, feliz aniversário para você, minha querida, um beijo, e eu vou te falar um negócio, essa daqui, Ana Sofia, é sua, tá? Presente de aniversário, parabéns. Obrigado. E agora até eu fiquei emocionado, porque assim, eu venho da comunicação, do rádio, e assim como para você introduzir o seu produto, fazer sucesso, a gente sabe que não é fácil. Também para mim entrar no rádio também não foi fácil. Para viver de comunicação não é fácil. Mas o rádio, a comunicação e essa relação interpessoal que você pratica bem, é muito emocionante, é muito gratificante, né? Olha, eu falo assim, que o quintal, no começo ele surgiu para mim poder vender meu produto. Hoje o quintal não é venda de produto. Hoje o quintal significa reestruturar pessoas, cura de pessoas. Então, além, Sim. é além, é o resgate, é o presencial, é a comunicação, motivacional. É isso, é você incentivar, é para você ajudar a pessoa a se refazer, se recolocar, às vezes, né, na sociedade. Existem pessoas que estão perdidas. Sonho engavetado é você ajudar a pessoa a falar assim, não, eu vou tirar agora esse sonho da gaveta. Você quer ver só uma coisa que eu fiquei muito feliz? Uma vez que chegou uma pessoa no meu quintal, falou que tinha conversado comigo num evento, conversou comigo no evento, tal, levou uma geleia,
E eu fiz depois um negócio na minha casa que chamou Quinta das Comidinhas. E eu convidei essa pessoa para ir na Quinta das Comidinhas, lá, para vender alguma coisa dela. Ela chegou lá, no uniforme, gorrinho, a coisa mais linda. Colocou na mesa e ela falou para mim, sabe quanto tempo faz que esse uniforme está guardado? Eu usei ele uma única vez e não tinha tirado mais ele da gaveta. E hoje eu pus ele aqui para recomeçar, reconectar na vida. Porque antes eu só sobrevivia. Hoje eu estou vivendo. Legal. Maravilha. Pegando esse gancho que você acabou de dizer, antes da gente trazer a última pergunta, né? Porque histórias, conteúdo a gente tem para ficar mais uma hora. Mas, né, chega uma hora que a gente tem que ir. Não tem jeito. Chega uma hora no comércio, no empreendedor, que a porta tem que baixar. Sim. Ou que você tem que retornar. Pensando nisso, você entende que mais do que fortificar a marca e criar, fortificar, estabelecer a marca da Nega, você sente dentro de você que você tem uma missão de impactar a vida das pessoas com a sua gastronomia? Eu tenho certeza. Porque eu falo assim, que um exemplo que nós temos da mesa é a última ceia. A última ceia. O que Jesus fez? Juntou todos os seus queridos, partilhou o pão. Sim. Então, ali a mesa é um lugar de muita importância. Então, eu falo que você levar a gastronomia, através esse propósito através da gastronomia, é a coisa mais gostosa que tem. Porque é você conversando, comendo, trazendo algo de bom, cozinhando, porque quando você cozinha, eu falo que quando eu cozinho, eu não estou fazendo uma receita para vender. Eu estou colocando a minha alma, o meu coração, a minha força de vontade aqui dentro desse pote que eu quero que você leve. Eu não quero que você leve só um produto meu. Eu quero que você leve uma história. Eu quero que você leve uma fé. Eu quero que você acredite, não nesse produto, mas acredite principalmente em você. Que esse negócio possa te fazer bem, que quando você colocar isso aqui em cima da mesa, que você possa sentar com a sua mãe, com o seu pai, com seus filhos, e ali vocês se deliciarem, dar risada, conversar. Então, eu creio que o meu propósito hoje não é só fazer os meus produtos, mas levar além deles. Maravilha. Franklin vai fazer a última pergunta para você e depois a gente se despede. Que conselho você deixa para as mulheres empreendedoras hoje, né? Que tem uma crescência muito grande. Que conselho? Essas mulheres, elas precisam se conhecer mais. Quando as pessoas se conhecer e conseguir se conectar com você, eu acho que a primeira pessoa que você tem que se conectar é com você. E tomar conhecimento do quem você é. Quando cada uma descobrir quem elas são, com certeza, muitas viradas de chaves virão. E eu tenho um conselho que eu falo sempre assim, é uma frase que sempre está comigo. Comece fazendo o que é preciso, depois você vai estar fazendo o que é necessário. Quando você parar e pensar, você está fazendo o impossível. Maravilha. Parabéns. Muito obrigada. Da Nega, a gente agradece demais a sua presença. Opa! Um prazer conhecer você. O prazer é todo meu. Eu tenho certeza que a nossa conversa, né, Frank? O nosso papo de empreendedor hoje foi inspirador, foi revelador, né? Foi de muitas histórias bonitas. Lógico que a gente tem mais história para contar aqui. Sim. E a gente pode até marcar uma outra. Olha, inclusive, as suas patrocinadoras, Miriam Dantas e Tâmara, vai estar no meu quintal dia 12. A palestra é com as duas lá. Olha, então a gente agradece demais a sua presença. E eu quero, antes da gente se despedir oficialmente, quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? Em especial hoje, eu quero aquele carinho especial para toda a equipe lá da Especiarias do Chefe, Davi Materiais de Construção. Alô, Júnior, um abraço. E também lá para a Bárbara da Ótica
Tudo Top. E, claro, agradecer a Eloacred Empréstimos Consignados, A Doce Emília. Pedaço da Emília. Também agradecendo aqui o Júnior lá da EPC Celulares. Alô, Júnior! Vai ser entrevistado aqui. E também agradecendo aqui, Danego, ó, nesse episódio 8º especial Especiarias do Chefe, produtos naturais estarão aqui também. Agradecendo a HS Consórcio. Alô, Marcos Bepo. Também agradecendo a Miriam Dantas, consultoria e terceirização. Agradecendo também nesse 8º episódio o Renato da Líder Colchões e Estofados. O Leandro Sena lá da Lema Gestão de Negócios. Agradecendo também aqui o Luiz Henrique da Madeireira Trevo. Alô, Luiz Henrique. Também agradecendo o Júnior lá do Davi Materiais de Construção. Alô, Júnior, aquele abraço para você. Marcelo Melo da Metalúrgica Impactos. Agradecendo também o Mário lá da Moto Show, que vai ser entrevistado aqui. Alô, Mário, aquele abraço. Também toda a equipe da Nanes, Moda Fitness e Beachwear, a Erika e toda a equipe. O Gil também da New Vision Contabilidade. Abraço, Gil. E também a Bárbara lá da Ótica Tudo Top. Alô, Bárbara, obrigado pelo carinho. O Renato Jardinagem também, o nosso Renato Xeregatti. A Tâmara Campos lá da Rota das Finanças. Agradecendo também o Gilberto lá do Sintracom, sempre com a gente aqui. Esses os nossos patrocinadores. Vinícius da Brasita, peça sua pizza. Olha que maravilha. E assim a gente vai encerrando, né, Franklin, o nosso 8º Papo de Empreendedor. Curta aí, compartilha e esteja sempre ligado aqui nas nossas redes sociais. Mais uma vez, Danega, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um prazer, gente. Olha, que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Franklin, muito obrigado mais uma vez aqui na apresentação com a gente. E a gente termina esse 8º episódio, é bom registrar, todos muito emocionados. Um abraço, gente, até a próxima. E o próximo pode ser você entrevistado aqui no nosso Papo de Empreendedor. Tchau, gente, até a próxima.